Olá pessoal, dando continuidade à nossa disciplina de Sistemas Web do curso de Licenciatura em Computação da UFMA. Eu sou a professora Alana e na aula de hoje a gente vai falar sobre CSS. Bom, o CSS, que dentro do desenvolvimento web ele tem um papel fundamental, que é o de deixar as páginas HTML visivelmente mais agradáveis, tá? Então é a partir do CSS que a gente vai dar um estilo, uma maneira diferente desses elementos HTML serem exibidos para o usuário final, né? Para quem estiver acessando a página ou o sistema do nosso site, tá certo? Bom, então o que a gente vai ver hoje, né? No conteúdo a gente vai falar o que é o CSS, né? O que significa essa sigla, como eu vou incluir o CSS nas páginas HTML, como é que eu vou incluir os estilos. A gente vai ver como criar esses estilos trabalhando com a identificação deles e as classes. A gente vai falar dos seletores de uma maneira aninhada. A gente vai falar, vai ver como é que eu vou definir meu CSS, como é que eu vou criar minhas regras, como é que eu vou fazer essa formatação, e a gente vai ver que tem uma gama enorme de customizações que podem ser feitas nesse conteúdo, tá? Através do uso de CSS. E por fim, a gente vai estar falando de alguns frameworks. Os frameworks que têm como uma função agilizar o desenvolvimento, né? Na verdade, ele já vem com um conjunto de classes pré-definidas e a gente só aprende a usar essas classes, o que já deixa as páginas visivelmente muito mais agradáveis, tá? Então, eu recomendo fortemente que a gente utilize algum framework. Então, a gente vai mostrar 4. Um que eu utilizo bastante, que é o Bootstrap, né? Ele está na versão 4, a gente vai já falar também dele. O Materialize, que é o padrão do Google, tá? Eu gosto, mas não tanto, mas é bom, fica bonito também. O Buma, que é um pouco pequeno, um framework pequeno, mas também muito interessante de se usar. E o outro é um pouco maior, eu diria que do topo do Bootstrap do Materialize, que é o Foundation. Também muito bom, mas esse eu trabalhei bem pouco, mas eu vou mostrar para vocês alguma coisa, tá certo? Então vamos começar. Bom, o CSS, ele na verdade se chama Cascade Style Sheet, né, que é uma folha de estilo. Então, na verdade, a gente vai incluir um ou mais arquivos do formato CSS nas nossas páginas para poder utilizar esses estilos que lá forem definidos, tá? Então, o CSS, ela é utilizada para definir a apresentação, a aparência de documentos que adotam o seu desenvolvimento. Essas linguagens de marcação, como XML, HTML e XHTML, tá? Então, ele vai formatar os elementos presentes e a gente vai estar usando o CSS para formatar os elementos do HTML, tá certo? Bom, então qual que é a relação? A gente já viu a relação entre o CSS e o HTML, mas tem essa figurinha aqui que eu encontrei na internet, que ela é bem legal, né? Que ela faz uma relação não só do CSS com o HTML, ela faz do CSS, o HTML e o JavaScript, que a gente vai ver em aulas futuras, tá? Então, ó, fazendo uma analogia com o corpo humano, o HTML são os ossos. A gente viu lá que o HTML, a gente cria a estrutura do site, né? Definindo as suas tags. O CSS é a pele, ou a maquiagem, então vai melhorar a apresentação, tá certo? Então eu vou definir cores, tamanhos, estilos de fonte e assim por diante. E eu tenho ainda o JavaScript, que é considerado o cérebro e os músculos, ou seja, eu vou dar um dinamismo, eu vou conseguir fazer movimentos, animações dentro da minha página HTML usando essa linguagem JavaScript, tá certo? Então eu tenho aqui o HTML, CSS e o JavaScript, o HTML sendo os ossos, o CSS é a apresentação, né, a pele, a maquiagem do site, e o JavaScript, os músculos e o cérebro, tá bom? Então é só uma analogia aí, só para a gente fazer um paralelo. Isso aqui não foi eu que inventei, isso aqui foi um post que esse cara aqui, ele tweetou, só que está em inglês, eu só tive o trabalho de traduzir, tá bom? Então vamos começar aqui pro CSS, né? Bom, o CSS, como eu mencionei, ele vai definir como serão exibidos os elementos contidos no código de um documento.
e sua maior vantagem é efetuar a separação entre o formato e o conteúdo de um documento. Porque a gente trabalha, pessoal, no mundo real, a gente trabalha de uma maneira modular. Eu tenho, você já deve ter ouvido falar do padrão MVC, né? O MVC, o Model View e o Controller. Então, eu tenho que trabalhar de uma maneira que os meus dados, o que vem da base de dados, o meu conteúdo, ele não esteja misturado com a formatação desses dados para serem exibidos, o meu view. Então, é uma maneira da gente separar o que é os dados. A gente vai ver depois que os nossos dados vão vir de um banco de dados e tudo mais. Então, eu tenho na parte de visualização, eu tenho toda essa minha separação da estrutura do meu site com o estilo que eu vou estar colocando nela, tá certo? Então, o CSS ele vai ajudar a gente nisso, numa maneira de organizar as nossas páginas HTML. A gente vai já mostrar exemplos disso na prática, tá bom? Bom, então o CSS ele consiste em criar regras de estilos. Então aqui, ó, eu tenho o formato do que é uma regra, tá? Uma regra, ela é uma declaração que possui uma sintaxe própria, bem simples, que define a forma como o estilo será aplicado ao HTML. Então, eu vou ter um seletor. Esse seletor, eu posso estar trabalhando com classes, com IDs, ou até mesmo com as tags. Por exemplo, eu posso formatar todos os parágrafos. Então, aqui no lugar desse seletor vai ter um P. Eu posso ter aqui, no lugar do seletor, um table, que é uma tabela. Então, quando eu boto, por exemplo, a table, o que tiver aqui dentro serão propriedades que serão aplicadas à tabela, tá certo? A gente também vai ver. Então, todas as regras, elas vão seguir esse padrão. Eu vou ter um seletor, que pode ser uma classe, pode ser uma tag, ou até mesmo um ID, e depois eu vou criar propriedades e valores. Aqui, ó, pessoal, separados ponto e vírgula, terminei um. Eu posso dar um enter e criar outra propriedade, tá certo? E quais propriedades que eu posso estar alterando? Eu posso alterar tamanho de fonte, cor do texto, cor do fundo, largura, altura. Tem uma infinidade de propriedades que a gente pode estar alterando, tá certo? A gente vai já mostrar algumas delas, tudo bem? Vamos aqui num exemplo. Por exemplo, eu falei que eu posso alterar o tamanho de uma fonte. Então, imagina o tamanho e a cor, né? Então, a gente já viu essa tag H1. Nesse caso, ele será o meu seletor. O H1 é aquele cabeçalho, tá? Eu tenho o H1, H2, H3 e assim por diante. Ele vai, quanto maior o número, vai diminuindo o tamanho, né? A importância dele. Então, por exemplo, eu peguei o H1 e disse que a partir de agora, todas as páginas que tiverem esse CSS, ela vai ter o tamanho de 100 pixels, então vai ser um texto bem grande. E disse ainda que ele vai ter uma cor gray. Gray é um cinza, tá? A gente vai já mostrar as escalas, como colocar essas, de onde eu acho esses nomes, eu vou já mostrar para vocês. Tem uma tabela aqui, ó, que vai ajudar a gente bastante, mas eu vou mostrar numa página HTML, no exemplo real. Estou só explicando como é que funciona. Por exemplo, eu posso criar minhas próprias classes, tá? Por exemplo, eu tenho aqui, ó, toda vez que eu tiver colocado um ponto, eu estou definindo uma classe. Por exemplo, eu quero ponto e eu vou dizer que o nome dele é vermelho. Então, tudo que eu botar a classe vermelho, ele vai ter uma cor red, que é vermelho em inglês. Então, é uma maneira da gente, professora, eu não gosto de estar escrevendo as coisas em inglês. Então, você pode definir classes em português, e toda vez você não precisa usar a cor red, usa o vermelho que você definiu. E esse vermelho aqui, ele fica bem livre, né? Você pode botar um vermelho mais claro, um vermelho mais escuro, dependendo do código que você coloca. A gente vai já mostrar alguns deles, tá? E eu tenho ainda, por exemplo, a possibilidade de usar um ID. Esse aqui é um ID e esse pontinho define uma classe. Então, por exemplo, eu defini aqui, ó, um ID tabela 1. Eu estou dizendo que o background dele, ou seja, o fundo, vai ser gray,
tá bom? A gente também vai já mostrar ele quando a gente estiver fazendo nosso primeiro exemplo, tá certo? Só mostrar a questão das cores, a gente vai já ver bem na prática como é que faz a mudança, mas tem esse site aqui bem legal, que ele dá uma tabela de cores possíveis para a gente visualizar, tá? Por exemplo, aqui eu vou até aumentar um pouquinho mais. Eu vou voltar nessa tabela quando a gente tiver com o código aberto, tá? Eu tenho aqui, ó, uma cor que poderia ser Snow, né? Snow é neve, então tem um código associado para ele. Eu tenho, por exemplo, se eu quisesse um rosinha, eu teria aqui um pink, eu poderia definir uma cor pink com esse código. Então aqui eu tenho várias tonalidades, ó. Eu tenho desde um azul, um azul claro, mais puxado para o acinzentado, azul turquesa. Então tem uma infinidade de cores que a gente pode estar usando, tá certo? Eu vou já voltar e a gente vai aprender como é que usa essa tabela, tá certo? Primeiro vamos entender como é que a gente faz para incluir um CSS nas nossas páginas HTML, porque é a partir daí que a gente pode de fato testar, tá certo? Então como é que eu vou usar esse CSS? Existem na verdade 3 maneiras que eu posso estar utilizando. Uma é a mais recomendada, que essa aqui é um CSS externo, mas a gente vai ver cada uma delas, né? Eu tenho o estilo na linha, que não é tão recomendável, mas é possível. Eu tenho um CSS interno à página HTML, que é usável, mas também não é tão... É melhor do que esse estilo na linha, mas também não é tão recomendado. E o CSS externo, que é o que a gente vai, de fato, utilizar, tá certo? Vamos já passar para cada um deles. Então, vamos ver aqui no estilo da linha. Então, nesse estilo inline, ou na linha, na própria tag, eu já dou o estilo dela. Por exemplo, eu tenho aqui um H1 e disse, através do atributo style, que ele vai ter uma cor vermelha, tá certo? Eu botei aqui um texto para a gente visualizar, que é lá do meu site, como é que ficaria esse código bem aí. Deixa eu abrir ele aqui. Ó, ele vai ficar assim, cabeçalho vermelho. Se eu clicar aqui, ó, exibir código-fonte da página, a gente percebe que o H1, ele tá com esse estilo que eu mencionei para vocês, ó, estilo color red, tá bom? Então é assim que a gente vê se tá com estilo normal. Vou até pegar esse código bem aqui, vou deixar ele local para a gente poder mostrar logo na página. Então, deixa eu minimizar aqui o nosso. Vou criar uma pasta aqui na área de trabalho, chamada de aula 5. Eu vou abrir ele aqui no editor. Vou usar o Atom, tá? E vou aproveitar também, pessoal, para explicar uma coisa. Toda vez que eu acesso uma página, um site HTML, a primeira página que ela é exibida é a página index, tá? Então a gente vai criar aqui um arquivo chamado index.html. Então, quando eu acessar, por exemplo, essa aula 5, eu não preciso botar o nome da página. Quando eu boto o index, ele já assume que é a página raiz, tá bom? Então, vou criar aqui uma página. Vou abrir com o editor errado, era para eu ter aberto com o Visual Studio. A gente está trabalhando com o Visual Studio, né? Que eu lembra que o Visual Studio ele já dá uma série de facilidades para a gente, né? Porque eu falei dos plugins que a gente pode estar usando. Então, ó, criei aqui uma página inicial. Essa página eu vou chamar de aula 5, que é o título dela. Vou abrir essa página com Live Server. Vou botar aqui do ladinho que a gente consegue ver os dois, tá? Bom, então só refazendo ali aquele exemplo, eu teria um H1 que teria o estilo
igual a cor vermelha, ponto e vírgula. Só que eu não tenho nenhum aqui. Vou chamar ele de cabeçalho. Salvei, ele veio desse tamanho. Eu posso ainda alterar o tamanho da fonte. Fonte, size, botar aqui 200 pixels. Vai ficar bem grande. Ó, ficou gigantesco. Vou botar 100. Tá bom? 80, ainda tá muito grande. Tá certo? Então, claro que a gente não vai ter um cabeçalho desse tamanho na página, né? Só para mostrar para vocês como é que funciona esse estilo em linha. Mais uma vez, ele não é recomendado. E aqui a cor eu posso botar, por exemplo, um black, posso botar um laranja, tá certo? Botar um blue aqui. Bom, eu botei assim, mas eu botei o nome da cor, né? Eu tenho até um manual de referência com todas essas cores. Mas eu posso também usar esse código que está naquela tabela que eu acabei de mostrar para vocês. Por exemplo, se eu quiser esse rosinha bem aqui, ó, que ele chamou de hot pink, eu copio esse código e onde está no lugar aqui, por exemplo, blue, ó, tá azul, né? Eu tiro e coloco aquela cor. Aí ele já vira aquele cor de rosinha. Bonitinho vai ser esse rosa. Se fosse esse rosa um pouco mais forte, eu venho aqui e troco. Tá certo? Então assim a gente consegue fazer essa alteração de cor. Lembrando, esse aqui eu tô mostrando o estilo na linha, que não é o mais recomendado, tá bom? Mas a gente vai ver que ocasionalmente eu posso precisar fazer esse tipo de alteração. Tá certo? Já já a gente volta lá para mostrar os outros. Então, aqui, ó, não é uma abordagem tão recomendada, mas é possível de usar, tá? Bom, uma outra possibilidade é quando eu tenho um CSS interno à página HTML. Então, lá dentro do head, aqui ficou um pouquinho pequeno, ó, eu tenho uma tag style, que é de estilo. Abre e fecha. E aqui eu defino o estilo dela. Então, vamos fazer aquele mesmo coisa, só que na tecla estilo. Então, lá na minha página, no head, eu posso colocar aqui, ó, uma tecla Style, de abertura e fechamento. E ao invés de eu ter aqui, ó, aqui eu não preciso mais. Eu tiro isso daqui, apago o atributo estilo e eu vou aplicar aos H1s. Então, eu boto o seletor H1, abro e fecho e copio aquele estilo que eu tinha feito. E a gente vai ver que ele vai ter a mesma coisa. E se eu tiver um H2, a gente já percebe que ele não vai ter esse estilo, a menos que eu crie para o seletor H2 e eu digo que ele vai ser do tamanho 40. Aí sim eu consigo alterar o H2. Mais uma vez, se eu tiver um H3, o H3 não vai sofrer alteração. Por quê? Porque eu só criei estilo para o H1 e para o H2. E a gente já percebe que, comparado com aquele anteriormente, o inline, ele já ficou mais limpo, né? Eu tenho um local separado do estilo e aqui, ó, nos dados eu não mudei nada. Então, fica melhor a visualização, tá? Mas ainda, mais uma vez, isso aqui não é o ideal. O ideal é eu ter esse estilo em um arquivo separado, que é o que a gente vai ver logo a seguir. Então, continuando aqui. Então, eu tenho o inline, o interno e a gente vai para o externo. Como é que eu incluo um arquivo CSS externo? Eu vou precisar, dentro do head, eu vou precisar dessa tag link, onde ele vai me dizer que é do tipo Style Sheet, que é folha de estilo, o tipo texto CSS e o local onde ele está. No caso aqui, ó, eu criei uma pasta CSS e chamei ele de estilo.css. Tá? Então, vamos fazer esse mesmo caminho lá no nosso site. Então, eu estou usando aqui o Visual Studio e vou trazer ele aqui, o mesmo que a gente já tinha. Então, aqui eu vou criar uma pasta, chamar ela de CSS, e dentro da pasta CSS eu vou criar uma estilo.css. Esse estilo que eu tenho aqui interno eu vou retirar, vou apagar até estilo,
Vou copiar ele lá naquela CSS estilo que a gente tinha. A gente percebe, ó, mesmo eu trazendo ele para um estilo .css, eu perdi aqui na minha página HTML. Por quê? Porque em momento nenhum aqui na página HTML eu disse que ele tinha que usar essa folha de estilo que eu defini aqui como estilo CSS. Eu preciso incluir a tag link, né? Lembra lá da tag link? Então eu vou botar aqui, ó, link. Se eu botar aqui, ó, o link, aí botar aqui CSS, ele já me dá uma abreviação. Então aqui ele está na pasta CSS e eu chamei de estilo.css. Quando eu salvo, ele já pega o estilo que está lá, tá certo? Então é muito prático mesmo usando. E a gente percebe que eu não tenho essa poluição. E outra, pessoal, eu tenho uma página index.html. Se eu tivesse outras, em todas eu tinha que definir aquele mesmo estilo. Aqui não, basta eu copiar. Por exemplo, se eu tivesse aqui, ó, eu nem preciso estar aqui index.html. Como eu falei para vocês, ele é o root, né? Ele é o arquivo principal. Então eu não preciso colocar o index, porque o index sempre ele é aberto quando eu acesso a primeira. Se eu tivesse aqui uma página 2, criar aqui, ó, página 2.html. Vou copiar essa. E na página 2, eu vou botar só um H1, dizendo que é a página 2. Opa, fechei. Página 2. Então, se eu vier aqui, ó, página 2, ela já pegou o estilo da folha de estilo. Eu não precisei criar uma tag estilo só para ela, tá certo? Se, por exemplo, agora, poxa, enjoei esse cor de rosa, não quero mais. Vou colocar agora, deixa eu pegar uma outra cor aqui. Eu vou pegar esse violeta. Esse aqui vai ser a minha cor principal, tanto para H1 quanto para H2. Quando eu voltar para a página 2, beleza, trocou. E quando eu voltar para a página inicial, vai ter trocado também. Então, essa é mais uma das facilidades. Eu teria, se eu não estivesse usando dessa maneira, eu teria que ir em todas as páginas e fazer a substituição. O que não é prático, porque aqui a gente só tem 2 páginas. E se eu tivesse 50, 100, dependendo da quantidade de páginas, isso já vai ficar bastante difícil de fazer, né? Bom, então, continuando. Bom, pessoal, então agora como a gente já sabe onde a gente vai colocar os nossos estilos CSS, a partir de agora a gente vai só brincar um pouco mais, tá? Lembrando que muito do que a gente precisa do CSS, a gente vai sempre pesquisando e usando. Por exemplo, se eu quero colocar uma borda azul na minha tabela, aí eu procuro na internet, borda azul, cor da borda de uma tabela. Aí a gente vai achar alguns exemplos, tá bom? A gente pode até ver alguma coisa nesse sentido também daqui a pouquinho. Bom, então, como eu mencionei, né, a estrutura básica das regras do CSS são: eu vou ter um seletor e um conjunto de propriedades. E essas propriedades que eu falei, que à medida que a gente está precisando de alguma coisa, a gente vai lá fazer uma busca, tá? O seletor é a tag a qual ele deseja aplicar o estilo. Por exemplo, vai ser um H1, um H2, um P, um div. Então, aqui a gente tem alguns exemplos. Por exemplo, aqui no H1, eu tenho aquele exemplo da cor vermelha. No P do parágrafo, eu digo que o alinhamento do texto vai ser centralizado, tá certo? A gente vai já testar ele também. E aqui no div, eu disse que o alinhamento do texto vai ser para a esquerda. Left à esquerda, right à direita. E vai ter uma margem top, uma margem no topo do div de 50 pixels. A gente vai já também mostrar aqui outras possibilidades. Aí eu vou falar da história da margem, tá bom? Então, vamos ver esses exemplos aqui. Vou voltar na nossa página HTML. Eu tenho aqui a página 1, eu vou formatar essa página H1. Vou na minha de estilo e vou tirar essa cor rosa, não quero, né? No nosso exemplo aqui, ele vai ser um vermelho, tá? Mas eu não vou alterar o tamanho da fonte, porque o 80 foi só para mostrar para vocês que era possível, tá certo?
O P, aqui ele tem um P, eu vou colocar o P, não vou alterar o tamanho, o P do parágrafo, não vou alterar o tamanho, vou dizer só que o alinhamento do texto. Ah, pessoal, outra coisa, o importante da gente usar um bom editor é que ele, à medida que a gente vai digitando, ele já vai dando pistas pra gente, né? Eu já estava escrevendo errado. Aí quando eu botei o text, aí ele botou align, decoration, transforme. A gente não vai estar trabalhando com essas propriedades aqui, mas são muito úteis também. É aquilo que eu falei para vocês. Estou precisando, eu procuro um exemplo de como usar e coloco, tá bom? Então aqui o alinhamento do texto dele vai ser centralizado. Então vamos só testar esses dois. Eu vou precisar do H1, que vai ser um principal, né? Vou chamar aqui essa tela de principal. E eu vou ter um parágrafo. Esse parágrafo, eu vou colocar aqui 200 palavras nesse parágrafo. Deixa eu abrir aqui a página, recarregar, 200 ficou muito. E aqui eu tô com 150, eu vou botar 100%, tá? É porque eu tinha aumentado para vocês visualizarem melhor, por isso que estava aparecendo tão grande. Eu vou deixar em 100%. E aqui, ó, o estilo está centralizado, tá? Eu vou tirar esse do estilo, a gente percebe que ele pegou o padrão, né? Que é alinhado à esquerda. Eu posso ter ainda o parágrafo justificado. É muito parecido com aquilo que o Word faz, né? O justificado, vocês percebam que ele se igualou, ele espalhou o texto ao longo da linha, tá? Ó, se eu tirar, ele vai voltar ao normal, que é o alinhado à direita, aliás, à esquerda. Então, vamos botar como está no exemplo. Alinhado ao centro. Não está muito legal, mas é assim que estava no exemplo. E vamos ver aqui, o div, ele tem um alinhamento à direita, aliás, à esquerda, e uma margem. Então, vamos botar esse mesmo exemplo lá. Então, eu vou botar o meu div, abri e fechei, alinhamento de texto pro left, o padrão já é o left, eu nem precisaria colocar isso, e o margem top. Vou botar só 10 por enquanto, para a gente perceber a mudança para os 50, tá? Então, aqui no meu HTML, eu vou copiar e colar esse P, só que eu vou chamar ele de div, tá? Só para a gente ter essa diferença aqui. Então, vamos voltar lá. Então, esse aqui é o P e esse aqui é o div. Qual a diferença? Esse aqui está alinhado ao centro e esse está alinhado à esquerda, tá bom? Mas o conteúdo deles é igual. Vamos alterar mais alguma coisa. Nesse div, eu vou mudar o fundo dele. Eu vou colocar um cinzazinho claro. Uma outra opção, pessoal, é a gente colocar, ó, eu estou usando o Visual Studio Code, né? Quando eu botei Background Color, ele já me deu um conjunto de cores pré-formatadas, parecido com aquelas que estão naquela tabela de cores que eu mencionei, tá? Então, se eu quero um cinzazinho claro, eu posso, esse aqui, não sei se é um cinza, mas vamos testar esse. Vou salvar, ó, ficou um cinzazinho parecido com o que eu queria, só para poder mostrar uma outra propriedade para vocês, que é essa propriedade do margem e a diferença do margem para o padding, tá? No margem, ó, eu disse que o div, que tem esse, eu vou até botar uma cor mais forte, para a gente perceber melhor. Então, color, vou botar o red, não, o red é muito forte. Agora, não sei como é que ele faz para aparecer lá de novo. Deixa eu voltar aqui para background color, certo. Vamos botar aqui aquele hot pink, que eu estava gostando tanto. Então, tá. Isso aqui é só para vocês perceberem a diferença. Então, aqui, ó, no margem top, eu tenho top, tenho bottom, acho que é assim que se pronuncia,
esquerda e a direita. Então, eu posso definir o que eu quero de distância. Por exemplo, aqui, ó, ele está dando uma distância de 10 pixels para a parte de cima. Por exemplo, se eu botar 50, ele veio mais para baixo, tá? Eu vou botar uma margem do lado left, do lado da esquerda, também de 50 pixels. O que ele fez? Ele afastou. Posso colocar a mesma coisa para o lado direito. Então, a gente percebe que ele foi se enquadrando, tá? Mas, às vezes, não é isso que a gente quer. Às vezes, a gente quer que ele dê essa distância, mas que dê a distância para dentro do elemento div, tá? E é aí que a gente usa, ao invés da margem, a gente usa uma outra propriedade, que é de padding. Assim, ó, que se escreve, ó, padding. Ó, padding, que é o preenchimento, tá certo? Então, vamos mudar para padding bem aqui, ó. Vou botar para lá, ó. No topo, eu vou botar um padding top. Então, tá vendo, ó? Ficou na parte cor-de-rosa. Então, vou pegar o mesmo de um lado e para o outro, ó, para cá e para cá. Então, agora eu poderia ter colocado aqui para baixo também, né? Então, aqui eu boto a outra propriedade. Então, eu arrumei ele só que para dentro do preenchimento do próprio div, tá certo? Olha como ficou legal. Só que, obviamente, a gente não precisa botar ele rosa, né? Pode botar uma cor mais clara. Vamos procurar uma cor aqui. Vou pegar esse Snow, que não chega a ser um branco. Ainda mais, porque se a gente botar um fundo, vamos botar um fundo aqui nessa página. Então, vamos pegar aqui um seletor, é o body, que é o corpo, e vou botar aqui background color. Vou botar um cinza bem escuro, Stale Gray, tá certo? A gente poderia fazer dessa maneira, ou até mais escuro, um dark blue. Ficou meio roxo, ficou feio, né? Eu teria que mudar essa cor aqui, ó. Vamos deixar vamos botar um preto. Aliás, esse aqui é o branco, o preto é o 000. Vou botar aqui o código. Então, eu botei o 0. Só que esse texto aqui, ele não apareceu, né? Então, eu tenho que botar o color white ou FFF. Só que aqui eu troquei essa. Então, dentro do div, eu vou ter que botar o color dele. Por exemplo, o preto. O preto é 000. Tá bom? Aí eu consegui fazer a inversão. Esse aqui eu não gostei. Eu vou botar uma outra cor. Um cinza, mais um mais escuro, mas sem ser o cinza. Vou botar esse aqui. Como eu falei, pessoal, isso aqui, ó, a gente fica brincando, fica escolhendo as cores que a gente vai estar usando. Ah, professora, mas eu sou péssima em escolher cores. Então, vamos procurar aqui, ó. Tem algumas outras possibilidades de site, não só esse. Tem uns que eu gosto bastante. Isso aqui é a tabela de cores que eu mostrei. Eu tenho esse, ó, que ele já te dá, ó, você vai clicando, vai escolhendo as cores, ele já vai separando o hexadecimal correspondente, tá? Mas não é essa que eu queria, não. Quero essa outra bem aqui, ó. Essa daqui eu vou até aumentar. Essa daqui, ó, à medida que você vai passeando pela tela com o mouse, ele vai trocando as cores. Por exemplo, eu tô aqui, eu quero um verde, mais escuro eu vou para cima, mais claro eu vou para baixo. Eu quero esse verde, aí eu clico. Ele separa a cor para mim, aí eu vou continuar vasculhando. Eu quero um verde mais musgo, cliquei aqui. Quero um marrom, aí eu vou procurando a cor ao longo, ó. Se eu quiser um marrom mais claro, um marrom mais escuro, tá certo? Ó, esse azul eu gosto muito. Vamos pegar um azul Zé Verde, né? Que é aquele mais pro lado do meio azul, meio verde. Então, mais escuro para eu poder botar no fundo. Esse aqui tá legal. Então, beleza, eu já criei minha paleta de cores. Vou pegar esse código aqui e vou substituir lá onde eu coloquei a cor. Então, vamos ver como é que ficou aqui, ó. Foi esse? Ficou assim meio verde, né?
Botei a cor certa? Botei. Então, mais claro. Certo? Então, assim, pessoal, a gente vai treinando o uso das cores, tá certo? Então, a gente viu aqui, ó, como é que eu alinho um texto centralizado. Outra possibilidade que não é, eu vou até deixar aqui depois comentado, que é o justificado, justify, ó, que é aquela outra possibilidade. Vou colocar para a esquerda, aliás, para a direita. Então, ele já alinhou aqui para o outro pedaço. Então, a gente vê que tem bastante possibilidade. Ah, mas professora, ficou feio, não está um site bonito. Pessoal, como eu mencionei, aqui é para a gente entender as nossas tags HTML, tá? Como é que eu coloco um estilo num seletor, como é que eu vou quando eu pegar um CSS, para eu saber o que cada uma daquelas coisas é. A gente não está montando um site ainda, tá? Para isso a gente vai usar um framework CSS que já vai ser bem mais tranquilo para a gente. Então vamos só voltar aqui, eu vou voltar, não vou mudar, vou apagar, vou deixar ele branco normal, branco e preto, que é o mais tranquilo para a gente, tá? Então eu tenho essa daqui que a gente já tinha mencionado. Vou botar o parágrafo centralizado, como a gente tinha falado. Vou até colocar um parágrafo menor nesse primeiro, tá? Um de 20 palavras, tá? Para a gente poder perceber aqui o porquê do centralizar. Deixa eu ver o que eu tinha separado, mais alguma coisa aqui especial para a gente na apresentação. Certo. O uso de classes e dos identificadores. Quando é que eu vou estar usando um e quando é que eu vou estar usando o outro, tá? Pessoal, primeiro eu vou estar usando ID quando ele for um elemento único, tá? Por isso que a gente usa, por exemplo, nas tabelas de banco de dados, identificadores únicos, né? Então, se eu só vou ter um título, por exemplo, eu posso, e de verdade a gente praticamente só tem um título, eu posso estar usando um ID título. Mas se for algo que eu posso reutilizar, eu crio uma classe, por exemplo, um texto em alerta. Então, vamos fazer esse exemplo bem aqui. Então, eu venho lá no meu HTML, opa, abri o editor errado. Vou abrir aqui o que a gente tem, eu vou criar, vou até apagar isso daqui, eu vou criar um parágrafo novo com 20 palavras. Pessoal, eu estou criando aqui usando essa 20 é pouco, vou botar com 100. Estou criando através do Emmet, mas vocês poderiam vir aqui, por exemplo, pegar aqui, ó, pegar um trecho e colocar, tá? Isso aqui é só para poder preencher, para vocês terem algum conteúdo, não precisa nem fazer sentido, não. É só para a gente ter uma ideia. Então, acabei dando Ctrl+C, Ctrl+V várias vezes, tá? Então, é só uma possibilidade. Vou voltar lá pro texto automático. Botei 2 é só assim. Tá? Então, só para a gente ter uma ideia. Então, eu tenho esse parágrafo e vou ter mais um parágrafo aqui. Então, eu tenho 2 parágrafos, certo? Nesse título aqui que eu chamei de principal, eu vou criar um ID para ele. Então, eu boto ID e dou o nome para ele de título. Opa, título. Vou aproveitar e criar um subtítulo, que vai ser um H2. Aí eu vou botar aqui, venha conhecer nossas funcionalidades para você. E aqui eu posso botar bem-vindos. Só um exemplo, tá? Ficou bonitinho não, mas só para a gente perceber quando é que eu crio um ID ou quando eu crio uma classe. Então, eu vou ter aqui mais um título
E esse aqui eu vou chamar ele de texto alerta. Por que não está mudando? Porque eu ainda não defini essa classe. Então, eu tenho ID título e tenho ID texto alerta. Então, vamos para o nosso estilo. No H1, aqui, por que esse aqui não ficou? Porque ele não vai ser aplicado. Ó, eu tenho H1 com ID título. H1, ele não vai ser... Opa, porque aqui tem uma tralhazinha. Ficou vermelho, tá? Só que, o que acontece? Eu queria que todos os H1s fossem vermelhos. Contudo, esse que tem a classe título, eu quero que ele seja diferente. Então, eu venho bem aqui, ó, e boto a tralha, título, escrevi errado, e vou botar uma cor para ele. Agora eu preciso de uma daquelas cores que a gente pegou lá. Esse verde aqui. Lembrando, não é para ficar bonito, não, é só para mostrar. Então, ele substituiu, ele seria vermelho, mas esse aqui tem uma ele acaba sendo preferencialmente usado porque eu acabei usando o ID, tá certo? Com relação aqui a esse outro subtítulo, por exemplo aqui, ó, subtítulo, eu posso mudar o tamanho da fonte. Multipix aqui, tá certo? Deixei ela um pouquinho menor. Então, eu posso estar trocando. Então, para todos que tiverem esse ID, na verdade, o ID ele só precisa para um elemento, ele vai ter essa formatação, esse tamanho de fonte. Agora, vamos mudar agora esse daqui, né? Ele tá lá com a classe, ó, texto alerta. Então, a gente vem, bota o ponto, porque a classe ela é feita com o ponto, alerta, e vou dizer que ele é vermelho. Certo? Então, eu troquei. Ah, professora, mas eu queria que esse aqui também fosse. Isso que é a vantagem da classe. Então, basta eu copiar essa classe aqui, ó, e colocar no outro parágrafo que eu queria. Então, ela vai ser vermelha também, tá certo? Então, assim a gente trabalha com as classes e com os IDs. Espero que tenha ficado claro para vocês, tá? Bom, a gente tem ainda a possibilidade de usar seletores aninhados. O que é isso? É quando eu tenho, por exemplo, eu só quero mudar os parágrafos daquele ID, tá certo? Por exemplo, eu tenho aqui, ó, eu tenho um estilo que foi definido no próprio HTML, a gente já viu que não é recomendado, o ideal é que eu coloque isso daqui em um arquivo externo, mas é possível, se é possível, a gente pode usar com bastante cautela. Então, eu tenho um parágrafo com a cor verde, e eu tenho um div com o fundo amarelo, e eu tenho um ID destaque, que tem um parágrafo dentro, que não vai ser verde, que vai ser vermelho, tá certo? Vamos refazer esse exemplo aqui. Ah, tem até um exemplo aqui, tem o HTML aqui para a gente poder analisar como é que ficaria. A gente não perder tempo refazendo. Bom, então vamos analisar cada um deles. Então, eu tenho aqui, ó, parágrafos, parágrafo, outro parágrafo e outro parágrafo. Esse parágrafo aqui, ó, ele pegou esse estilo, que é o estilo verde. Esse e esse aqui também. Então, o primeiro parágrafo e o segundo e o terceiro parágrafo, eles pegaram a cor verde. Já esse parágrafo do meio, ele está dentro de um div, que tem um ID destaque, tá? E lá em cima, disse o quê? Que os parágrafos que forem aninhados, ou seja, estiverem dentro de destaque, não serão verdes, serão vermelhos. Por isso que teve essa mudança de cor. Então, a gente pode ver esse código que está aqui, ó. Quando eu entro nesse link, boto exibir código fonte. Então, a gente percebe, ó, o primeiro parágrafo, o segundo tem um div que tem um parágrafo dentro, que
temos aí de destaque. Só esse que será vermelho. Os outros serão verdes, porque foi definido que ele era verde, tá certo? Então, esse aqui é um exemplo bem legal, tá bom? Bom, então, pessoal, eu acredito que a partir daqui vocês conseguem visualizar uma página HTML e saber o que é um estilo, o que é uma classe, o que é uma ID, onde que vocês têm que procurar alterar esses estilos, tá certo? Mas como a gente viu, eles não são, não é uma tarefa tão simples de deixar tudo muito bonitinho, tudo muito organizado, tá certo? Por isso que os frameworks, eles são bastante úteis nesse ponto, tá certo? É através dos frameworks que a gente vai melhorar a nossa rapidez em produzir uma página HTML visivelmente agradável. Então, eu vou mostrar aqui alguns frameworks CSS, explicar para que ele serve, quais são as funcionalidades básicas que tem dentro dele e como utilizar, tá certo? Então, framework CSS. O framework são bibliotecas pré-preparadas que se destinam a facilitar mais estilizações de páginas web compatíveis com os padrões usando a linguagem CSS. Então, eles vão oferecer diferentes módulos, dependendo do framework que você escolha. Ele vai ter uma redefinição do folho de estilo, vai ter grids para você organizar, né? Especialmente para design responsivo. O que é esse design responsivo? É aquele design em que você consegue ter uma boa visualização em todos os tamanhos de tela. Vamos dar um exemplo aqui, aquela ferramenta que eu mostrei para vocês. Essa aqui é a Great, ó. Se ela for usada numa tela grande, ela vai aparecer dessa maneira. Se eu diminuir, ó, à medida que eu vou diminuindo, vai se ajustando, ó. Esse formulário aqui, ó, ele estava numa linha só. Quando eu diminuí, ele veio, colocou um abaixo do outro. Os módulos também, ó, que estavam 4 por linha, quando eu diminuí, ele veio para 2 por linha e depois 1 por linha, tá certo? Isso aqui, o que só é possível por conta dos usos dos grids. Então, esse design responsivo, que consegue se adaptar, é por conta dele, tá certo? Vou botar aqui. Vou botar aqui para a nossa apresentação. Tipografia, ou seja, a escolha das fontes, o tamanho que vai ter um H1, o tamanho que vai ter um H2, como é que vai ser a espessura da fonte, então está relacionado à tipografia. Conjunto de ícones, já é muito comum que venham com eles, tá? Muitos deles usam um conjunto de ícones chamado de Font Awesome. Vou mostrar aqui para vocês. Font Awesome ícones. De ícones, tá? Nesse aqui, ó, por exemplo, o Bootstrap você pode incluir ele para usar com Bootstrap, por exemplo, e com outros frameworks também. Então, ele já tem aqui um conjunto de ícones, tá? Que a gente pode utilizar. Por exemplo, se eu quiser um ícone para edição, pode ser esse lapisinho, pode ser edit. Pode ser um para apagar, né, que é uma borrachinha. Então, assim, tem vários. Eu quero um de alerta, por exemplo. Eu não tenho nenhum edit de alerta, mas se eu quiser só o de alerta. Qual a diferença do que está sombreado e o que está pretinho? O que está sombreado, você teria que pagar para usar algo mais específico. Mas, por experiência própria, esses aqui, ó, que são de graça, você já consegue utilizar para um monte de coisa. Tá? Eu não tenho, essa é uma das coisas que eu não paguei, eu sempre uso a versão grátis do Font Awesome, tá certo? Bom, deixa eu ver aqui o que mais que ele tem. Estilo para tooltip, botões, elementos de formulário, a gente vai já mostrar alguns exemplos disso aqui tudo. Parte de interface gráfica, como acordeão. Acordeão é aquele que você clica e ele desce, e ele recolhe, tá? Vou já mostrar também slide shows, janelas modais, equalizador para criar conteúdo de altura igual. Então, tem um monte de facilidades, né? Os frameworks maiores, eles usam interpretadores,
vamos dizer, uma outra linguagem para gerar esse CSS, tá? Que é o chamado de interpretadores. Tem o LES e tem o SAS, mas não vamos complicar, isso aqui é só a nível de curiosidade para saber que existe. A gente não vai estar trabalhando diretamente com LES e com SAS. Bom, então vamos ver aqui alguns frameworks. Vamos começar pelo Bootstrap, que é um que eu gosto demais. Uso muito Bootstrap. Ele está atualmente na versão 4. Quando eu quiser usar o Bootstrap na minha página, eu venho aqui, ó, acesso getbootstrap.br e tem aqui, ó, começar. Quando eu venho para começar, ele me diz aqui, ó, CSS, opa, essa palavrinha aqui eu conheço. E ele me dá uma tag link. A link a gente já sabe para que ele serve, né? Quando eu quero integrar a minha página um arquivo CSS externo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar bem aqui, ó, tem um copy to clipboard. Aí eu cliquei, ele copiou. Eu venho na minha página HTML, voltar lá, aumentar aqui. Vou tirar esse meu estilo, que ele tá só deixando a minha página feia. Vamos ver como é que minha página tá. Vou até deixar ela aqui do ladinho para a gente acompanhar. E tenho, ao invés dela, eu vou colocar aquilo que eu copiei. Isso aqui eu também vou botar aqui do lado. Então, o que a gente percebe? A gente percebe que ele já alterou. Vou tirar aqui só para a gente perceber como é que estava antes. E depois que eu copiei, colei e alterei. A gente já viu que melhorou um pouco a questão da tipografia, né? O texto ficou mais bonito do que o que era padrão, já ficou mais legal. Mas pode ser ainda melhor, tá? À medida que a gente vai aprendendo um pouco mais do CSS, do Bootstrap, a gente vai melhorando essa página aqui, tá certo? Então, vamos ver outras possibilidades que a gente tem aqui. Eu tenho a possibilidade de integrar o JavaScript, mas como a gente não vai estar trabalhando exclusivamente com JavaScript, ainda a gente não vai colocar ele ainda. Mas se eu quisesse, eu poderia copiar aqui, vir lá na minha página, vocês vão ver que o JavaScript a gente coloca no final da página, tá? Você carrega todo o HTML e a gente coloca ele aqui no final. Eu vou deixar ele aqui, embora a gente não vai usar ainda, tá certo? Só para vocês já irem se acostumando onde ele vai ficar. Bom, eu tenho aqui uma página, um template inicial. Vamos analisar aqui esse template inicial. Ele tem lá o nosso doctype, tem o estilo CSS, que a gente acabou de copiar, tem um título, que o nosso é aula 5, por isso que está aparecendo aqui aula 5, e tem aqui, ó, JavaScript opcional. Então, aqui, ó, eu já tenho uma página inicial, muito parecida com aquela nossa. Ele pede para colocar o doctype, né? Que é o HTML, que é aquele bem aqui em cima, o doctype HTML. E por enquanto é só. Então vamos ver aqui, a gente pode vir tanto para exemplos, quando já tem umas páginas pré-formatadas, ou a gente pode vir na parte na documentação. Na documentação, eu aconselho vocês irem primeiramente na parte de layout. O que é que o layout ele vai me dizer? Ele vai dizer como eu tenho que organizar. Aqui, ó. Ele sugere que a gente utilize um div chamado de container e coloque o nosso conteúdo aqui dentro, tá? Então, vamos fazer essa alteração para ver o que isso significa. Então, essa daqui é a nossa página inicial. A recomendação dele é que dentro disso aqui, ó, vou tirar, eu tenha um div da classe container. E aquilo, aquele meu conteúdo, eu coloque dentro da classe container. Olha o que aconteceu. Ele estava muito grudadinho aqui, ó, vamos dizer aqui na parede do browser. Agora ele já deu um recuo bom. Se eu aumentar e diminuir, esse recuo ele acompanha. Tá certo? Ó, fica pequenininho, à medida que eu vou aumentando, ele aumenta, tá certo? Então, visualmente ficou muito melhor, com pouca coisa, tá certo? Vamos aqui para outra coisa que tenha legal. Então, eu tenho essa possibilidade, eu tenho ainda
sobre o conteúdo. Vamos aqui no conteúdo, eu tenho tabelas, vamos ver como é que adiciona tabelas. Se eu fosse colocar uma tabela, ele me sugere a classe table, então a gente pode, por exemplo, copiar essa tabela aqui, ó. Copiei, ele já está com a classe table, vou colocar minha tabela depois do bem-vindo. Voltar lá, ó. Coloquei minha tabela aqui depois, tá certo? Com aqueles dados dele. Se eu precisar trocar, eu vou botar aqui, ao invés de first, eu botar nome. O last eu vou botar sobrenome. Sobrenome. E ali no random, tá parecendo um Instagram, né? Vou botar aqui perfil. Então, eu já alterei a tabela, tá? Na tabela ainda, pessoal, a gente vê que tem muitas possibilidades. Eu tenho a tabela com fundo preto, eu quero que ela fique com fundo preto. O que ele disse que é para eu fazer, ó? Do lado de table, eu vou botar o table dark. Então, eu volto lá, mostrar aqui para ver a alteração. Do lado de table, eu dou um espaço e coloco dark. Então, eu já alterei o estilo da minha tabela só alterando a classe. Tá? Então, pessoal, aqui, ó, não adianta eu entrar em todas as possibilidades e mostrar para vocês como é que funciona, tá? Eu posso querer, ó, eu quero que só o T-head dele, ou seja, o título dele seja light, seja dark. Então, a gente brinca aqui, vai testando, vai alterando. Ah, se eu quiser botar um botão, tem vários tipos de botões, ó, cores pré-definidas. Posso até copiar algumas aqui e jogar lá, só para a gente ver. Claro, não é para a gente botar desse jeito, mas para a gente perceber que ele já vem com estilo, ó, tá? Eu copiei aqui, já coloquei. Então, é muito fácil trabalhar com estilos. Então, a gente vai só procurando. Ah, eu preciso trabalhar com cards. Ele vai me dar um modelo aqui, eu copio e coloco lá. Eu quero trabalhar com carrossel. O que é o carrossel? Carrossel é aquilo que você clica aqui do ladinho e ele vai passando, ó. Ó, tem os slides, certo? Eu tenho ainda formulários. Como é que formata um formulário? Aí ele dá um exemplo do formulário. As listas, ó. Aquelas listas lá, as listas não ordenadas que a gente trabalhou com estilo. Olha como fica bonitinho, entendeu? Eu tenho ainda a paginação, aqueles botõezinhos que aparecem embaixo. Eu tenho tooltips, que é tipo uma mensagem de alerta, ó. Por exemplo, ó, eu estou botando aqui o mouse e ele está aparecendo como se fosse um guia para a gente. Então, pessoal, tem muita coisa. Botões eu já mostrei. Deixa eu ver aqui o que mais que é interessante. As tabelas, os pop-ups, por exemplo, se eu clicar bem aqui, ó, ele abre um pop-up. Então, é muito do uso, tá certo? Então, é muito interessante vocês escolherem um desses. Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Um desses frameworks. É bom dar uma olhada em todos eles, qual que agrada mais vocês e dizer assim, não, agora eu vou trabalhar com Bootstrap. Não, gostei mais do visual do Materialize e vou aprender todas as classes do Materialize. Se eu precisar criar um site do zero, usando Materialize, eu sei todas as classes de cor, porque assim, essa daqui tem um conjunto de classes que não são as mesmas de cada um desses outros, cada um tem os seus padrões, tá certo? Só para abrir rapidinho, não vai dar tempo de abrir todos, que eu sou apaixonada pelo Bootstrap, então eu acabo pegando mais tempo com ele. Mas aqui, ó, o visual do Materialize, tá? Ele é muito parecido com as telas do Google, né? Eu já não gosto tanto, mas fica bonitinho. Por exemplo, eu tenho os formulários, ó. Isso aqui, o Bootstrap não tem essa animação nos botões, que eu acho bem legal. Então, ele dá um exemplo de uso. Ele tem esses tipszinhos aqui, ó, que você pode estar usando como tags, tá? Tem muita coisa diferente, legal também de usar, vale a pena dar uma olhada. Deixa eu abrir o Buma. O Buma, ele é bem simples, mas ele é muito limpo também. Ó, o visual do Buma. Bem legal, responsivo, como eles dizem, modular.
Então, vale a pena. Ó, alguns exemplos do que foi desenvolvido com Buma. Aqui, ó, um site, ele dá alguns exemplos, tá? Então, vale a pena, pessoal, dar uma olhada, pesquisar. E, por fim, esse Foundation. Como eu mencionei, dentre esses três aqui, ó, foi o que eu usei menos. Esse Buma, eu até tenho um site com as minhas aulas, por exemplo, aqui, alana.pro.br. Isso aqui tá grande porque eu aumentei aqui, deixa eu botar assim. Isso aqui, ó, foi desenvolvido usando o Buma, tá? Tanto que se eu clicar aqui, ó, exibir código-fonte, ó, tá aqui, ó, linkado o Buma CSS, tá certo? Então, esse aqui foi com Buma. Aí, quando eu entro aqui, é a mesma página, só que é referente aos dados de algoritmos, tá certo? Então, tem muitas possibilidades. Esse aqui é o outro Foundation, como eu mencionei, eu trabalhei pouco com Foundation, mas ele é muito bom também. Vale a pena vocês darem uma olhada. Tem uma tela aqui, ó, só de tutoriais, lições, cursos, mas muita coisa em inglês, pessoal. E o que eu aconselho? Aconselho que vocês procurem tutoriais. Eu até deixei linkado aqui nos slides, ó, alguns vídeos tutoriais, criando um site com Bootstrap, alguns em inglês, pessoal, muita coisa em inglês, muito tutorial bom, ele é escrito em inglês, infelizmente. Então, a gente tenta ver se tem uma legenda, se não tiver, vai na raça mesmo, olhando, ver o resultado, ver a classe que a pessoa utilizou, tá certo? Então, eu deixei aqui algum para o Materialize, esse aqui ele vai criar uma agência de viagem, um tema de agência de viagem, usando Materialize, bem legal também. Para o Buma, deixei também alguns links para para as cores que a gente trabalhou aqui, um curso do Code Academy para aprender o HTML, alguns vídeos. Aqui é um site que eu gosto muito, eu vou até mostrar ele aqui para vocês. Todo dia ele dá um conteúdo gratuito para a gente, tá? E ele já tem uma série de livros que são sempre gratuitos. Um deles é esse aqui, Think, ó. Algum motivo ele saiu. Deixa eu entrar aqui, ó. Free Learn, você entra, o PactPub Free Learn. Aí ele já dá aqui, ó, um do grátis do dia. Esse aqui, ó, é Vue. Vue é um framework JavaScript com Bootstrap. Isso no dia de hoje, né, 20 de maio. Mas tem outros aqui embaixo, que são grátis. Tem do Docker, Java, Internet das Coisas. Basta você entrar e baixar. E ocasionalmente sempre aparece um aqui de CSS, de HTML, ó, tem de Python com Machine Learning. Então tem muita coisa, muito conteúdo mesmo que vocês podem estar acessando, tá certo? Então dê uma olhada, quando tiverem assim de bobeira, dê uma olhada nesses links aqui. Vejam o que tem de interessante. Eu separei esse material, mas muita coisa eu não coloquei o que era, né? Mas é relacionado à parte de CSS, tá bom? Essa aula ficou assim um pouco comprida, peço desculpa por isso, mas é porque é muita coisa mesmo. E mesmo sabendo que é muita coisa, eu já antecipo para vocês que não é o suficiente para ser proficiente em CSS. Então, é algo que você tem que se dedicar, tem que gostar e aprendendo à medida que você vai utilizando, tá bom? Mas é muito interessante depois que a gente toma gosto. Então, pessoal, era isso que eu tinha para falar sobre CSS. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, vocês podem estar tirando dúvidas através do fórum, tá certo? Com os tutores. E qualquer coisa eles repassam para mim ou para o professor Mário essas dúvidas mais pontuais. Então, era isso. Tchau e até a próxima.